Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos aqui no plenário para a sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, agora há pouco, no início da tarde, os deputados do Colégio de Líderes Partidários se reuniram na presidência para tratar de um projeto do governo do estado que prevê empréstimo de cerca de 330 milhões de reais com o Banco do Nordeste. Esse empréstimo seria para beneficiar os municípios capixabas abrangidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE. Seria para a reestruturação de rodovias nesses municípios. Pode ser que esse projeto entre na pauta de hoje para votação. Acompanhe os trabalhos com a gente. Sexagésima terceira sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado capitão Assunção a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito aos presentes coloque em posição de respeito. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Amém. Muito obrigado, deputado capitão Assunção. Fica dispensada a leitura da ata anterior, mas a declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALES. Nesse momento, eu passo a presidência ao nosso deputado e presidente da Casa, Marcelo Santos. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Cumprimentar os colegas deputados. Aproveitar que nós estamos iniciando essa primeira sessão da semana. Acabamos de fazer uma reunião ampliada do Colégio de Líderes com a presença de todas as deputadas e deputadas, dos líderes partidários, mas abarcados pelos blocos parlamentares, líderes dos blocos, Dari Pagung e Coronel Hélito, e também da liderança do governo. Decidimos a pauta dessa sessão até quinta-feira, que é quando finaliza o semestre legislativo, matéria de suma importância como a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. É ela que baliza a próxima etapa, que é a chegada do orçamento no segundo semestre. E também já determinamos a presidência, e acabei de terminar a relatoria do projeto que autoriza o governo do estado a contratar empréstimo que vai alcançar dezenas de cidadãos capixabas. Importante matéria. Amanhã nós estaremos recebendo as lideranças dessas cidades aqui, do Executivo, do Legislativo, e também, naturalmente, pedimos para estender às lideranças populares, que é para mostrar aqui o sentimento da Assembleia em acelerar e aprovar, mas também receber o sentimento desses que lideram as suas cidades, seja no Executivo ou no Legislativo Municipal. Então, agradecer a presença das senhoras e dos senhores nessa reunião, entendo ser a mais importante desse semestre, uma vez que nós pautamos agora todas as matérias que vai concluir com uma entrega muito bacana à população do Espírito Santo. Ouço agora o deputado Dari Pagung para que nós possamos logo após seguir a tramitação regular da sessão do dia de hoje. Deputado e presidente da Comissão de Justiça, Dari Pagung. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Sandro Cunha, no dia de ontem, no município de Baixo Guandu. Sandro Cunha foi funcionário público da Prefeitura Municipal do nosso município e também uma pessoa muito carismática, bondoso, uma pessoa respeitada no município. Deixou a sua esposa, a Maria Cristina, e também 2 filhos, e era irmão do nosso amigo procurador, Dr. César Ramalho Cunha. Era de uma família tradicional do município. O pai dele foi, por muitos e muitos anos, proprietário do nosso cartório. Então, a família Cunha, como tradicional no município de Baixo Guandu, queria aqui pedir um minuto de silêncio para o Sandro Cunha, nosso querido amigo que faleceu no dia de ontem.
Pela ordem, presidente. Ok, deputado Coronel Wellington. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, sociedade capixaba, viemos aqui também pedir um minuto de silêncio em razão do falecimento do querido amigo Coronel Marcos Antônio de Oliveira Campos, que nos recebeu e nos acolheu gentilmente em 1988, na época que nós formamos e fomos designados a trabalhar no 3º Batalhão em Alegre. Com toda a Polícia Militar hoje está de luto em razão do falecimento desse extraordinário oficial que todos gostam. Também, senhor presidente, do ex-vereador Nagem Abicaí Filho, conhecido como Naginho, felizmente faleceu no município de Una, na manhã de domingo, foi sepultado ontem, na presença de diversas lideranças das famílias e de pessoas que realmente são fã do Naginho pela sua conduta ilibada e sua personalidade sempre segura e autêntica. Também da senhora Valentina Gobi Matsumara, ela é mãe da senhora Ivanete, que é esposa do Casinho, um comprador de café do município de Una, e infelizmente também faleceu nessa manhã. Será velado na capela de Una, depois transportado aqui para Vitória. E por fim, da senhora Argemina, que é mãe da Binar, presidente do Lar Camag, lá dos velhinhos de Una, felizmente faleceu, está sendo velado e será sepultada hoje. Obrigado, presidente. Deputado Coronel, ouço agora o deputado Capitão Assunção, depois a deputada Janete de Sá. Senhor presidente, solicito um minuto de silêncio em virtude do falecimento do Coronel Marcos Campos, a pessoa que ajudou sobremaneira a nossa segurança pública capixaba, serviu durante muito tempo na região de Alegre, no batalhão de Alegre, e é uma pessoa que soube fazer com que todos os policiais militares congregassem em torno de uma unidade, uma pessoa íntegra, mas a principal lembrança que nós temos dele é do caráter profissional que ele deixou, principalmente na região sul do Espírito Santo. Então, solicito a Vossa Excelência esse minuto de silêncio, em virtude do falecimento do nosso grande comandante, Coronel Marcos Campos. Obrigado, presidente. Agora a deputada Janete de Sá. Eu também quero pedir um minuto de silêncio em homenagem ao grande sindicalista que foi Edson Wilson, companheiro nosso do Sinergia, que infelizmente nos deixa precocemente, mas que ele encontre a luz, que ele encontre a paz, na certeza de que ele deixa aqui entre nós muitos amigos que ele construiu durante toda a sua vida, com um trabalho extraordinário, a causa dos trabalhadores, não apenas dos eletricitários, que são muito gratos ao trabalho que Edinho fez pelos eletricitários, mas também nós, ferroviários, trabalhadores capixabas, que devemos a ele um legado de um homem de luta, de um homem guerreiro. Ele que foi vereador no município de São José do Calçado, e hoje o enterro dele foi hoje cedo, às 11 horas, infelizmente não pude estar presente porque fiquei sabendo da morte no dia de hoje, não dava mais tempo para estar lá com a família, mas fica aqui os nossos sentimentos a todos que conheceram Edinho e também a sua família, seus amigos e todo esse legado, essa história que ele construiu em favor dos trabalhadores capixabas e dos trabalhadores brasileiros. Obrigado, deputada Janete de Sá. Então, por solicitação dos deputados Coronel Wellington, Janete de Sá, Coronel Wellington, Janete de Sá, Capitão Assunção e Dari. Façamos nesse momento um minuto de silêncio. Muito obrigado.
Passamos nesse momento a primeira fase do expediente. Para simples despacho, nós temos 23 deputados presentes no plenário, ofício 118 e 172, justificação de ausências, justificada a ausência à secretaria do item 2 ao 19. Tratam-se de projetos das senhoras e senhores deputados para os fins que especificam. Despacho para os itens 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 e 19 após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Despacho para os itens 4 e 8, junte-se aos respectivos projetos. Despacho para o item 17, devolva-se ao autor. Do item 20 ao 28, emendas de parlamentares aos projetos que mencionam o despacho para esses itens junte-se ao projeto correspondente. Parecer 183 da Comissão de Justiça. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 30. Número 41 do deputado Coronel Wellington, recurso, defiro à Comissão de Justiça. Requerimento de informação 108-25 do deputado Camila Valadão, ofício. Segunda fase do expediente, sujeita a deliberação, carecendo de quórum, mínimo 16 parlamentares, temos 23. Sob os horários, deputado José Royce Meraldo. Mas esse aditivo que é aditivo... Só fazer um aditivo. Irei fazer um aditivo na pauta, que é o requerimento de urgência da mensagem 6125 do Governo do Estado, encaminha o projeto de lei 107, que altera a lei 7.000, que visa internalizar o convênio de ICMS na apuração de ICMS incidente nas operações de saídas internas, biogás e biometano. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 32 ao 34, traço de requerimento de sessões solenes. Colocarei para ser discutida em plenário em conjunto, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Do item 35 ao 42, também indicações das senhoras e senhores deputados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Nesse momento, deputado Mazinho, Vossa Excelência está apto a relatar a matéria do deputado Danilo ou vai continuar no prazo? Porque eu, se não continuar no prazo, eu encerro a sessão e vou abrir uma extraordinária. Então, nesse momento, eu estou encerrando a sessão e nós abriremos uma extraordinária. Qual tempo? Precisaria um tempinho, mas dá para a gente fazer rápido aqui. Para que nós pudéssemos votar aqui a mensagem número 61, que trata do incentivo à distribuição de biogás ou biometano. Está encerrada a sessão. Nós reabriremos ela às 15h20. Já autorizo a abertura do painel para registro dos votos.
Você está acompanhando os trabalhos do plenário da Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira. Um pouco antes da reunião aqui em plenário, os deputados estavam reunidos na presidência para discutir um projeto do governo do estado que prevê empréstimo com o Banco do Nordeste de 60 milhões de dólares, cerca de 330 milhões de reais, para a recuperação de rodovias para infraestrutura viária dos municípios atendidos pela Sudene, a área da Sudene no Espírito Santo, a Superintendência para Desenvolvimento do Nordeste. E foi marcada para amanhã também uma reunião com a presença de prefeitos e vereadores desses municípios que seriam beneficiados por esse empréstimo. O presidente da Assembleia, na semana passada, anunciou uma comissão de deputados para estudar quais rodovias e qual é o plano de cobertura do governo do estado com esse valor, que será disponibilizado em forma de empréstimo pelo Banco do Nordeste. E hoje os deputados também discutiram uma pauta para as próximas sessões, uma pauta de projetos concordado, uma pauta em acordo com os deputados para as próximas sessões ordinárias e extraordinárias previstas até o fim dessa semana. Até quinta-feira tem uma pauta de sessões ordinárias e extraordinárias antes do recesso parlamentar. E hoje, agora há pouco, na sessão ordinária, porque nesse momento a gente está no intervalo, foi convocada uma sessão extraordinária, e na sessão ordinária o presidente da Assembleia pediu requerimento de tramitação em urgência para outro projeto do governo que trata de incentivos fiscais para a comercialização do biogás e biometano aqui no Espírito Santo. Esse projeto já entra em votação daqui a pouquinho, às 3h20 da tarde, portanto, em alguns minutos. E hoje também, agora há pouco, os deputados, na leitura do expediente, autorizaram a tramitação de 17 projetos de lei. Eu vou destacar algum deles, como o do projeto do deputado Deninho, que estabelece obrigatoriedade de realização de palestras educativas voltadas à prevenção de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes em instituições de ensino do Estado. Portanto, a conscientização contra violências. Da deputada Camila Valadão começou a tramitar o projeto que trata do atendimento prioritário a unidades de ensino no reestabelecimento dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica e abastecimento de água. Portanto, quando houver interrupção, suspensão do abastecimento de energia ou de água, teriam prioridades as unidades de ensino. Vários outros projetos também começaram a tramitar hoje, tratam de inclusão. O deputado Coronel Wellington propõe um projeto que dispõe sobre a inclusão do símbolo do autismo no uniforme escolar de alunos que estejam nesse espectro, no transtorno do espectro autista. E agora vamos ao giro de notícias no portal de notícias da Assembleia. Te convido a seguir, é o al.es.gov.br. É o portal de notícias atualizado várias vezes por dia aqui na Assembleia Legislativa com as notícias do Parlamento Capixaba. Aproveita também para seguir a gente no Instagram, no YouTube, @AssembleiaES. Então vamos ao giro de notícias. Direitos humanos, debate políticas para a primeira infância. A reunião vai contar com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública e da Subsecretaria de Estado de Articulação Política Intersetorial. Essa reunião está marcada para amanhã, 15 de julho, às 11 horas, no plenário Rui Barbosa. Vai debater as políticas públicas para a primeira infância. Também no nosso portal de notícias, programação especial celebra o centenário de Maurício de Oliveira.
Concerto e sessão solene para a entrega da comenda Maurício de Oliveira estão entre as atividades para marcar o centenário de nascimento do capixaba, falecido em 2009. Autismo, matéria pune plano de saúde que negar terapia a paciente. Ainda no nosso portal de notícias, Estado terá programa para tratamento de linfedema. A Assembleia Legislativa define critérios. Está reaberta a sessão, havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro a mesma aberta e convido ele, o delegado Danilo Baense, a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que coloquem em posição de respeito. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Obrigado. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior, declarando a mesma aprovada conforme disponibilizada no site oficial da Assembleia. Vai falar, Bruno? Nesse momento não há expediente a ser lido, vamos para a ordem do dia. Discussão única em regime de urgência, projeto de lei 107/25, oriundo da mensagem governamental 6125, que visa internalizar o convênio ICMS 129, que autorizou a concessão de redução da base de cálculo em até 85% na apuração de ICMS incidente nas operações de saídas internas com biogás ou biometano realizado pelos estabelecimentos industriais produtores destinados à distribuidora de gás canalizado no âmbito do Estado. Convoco nesse momento a Comissão de Constituição e Justiça e Finanças em caráter... Acho que podíamos fazer individual. Deputado Dari Pagung para presidir a Comissão de Justiça. Recebo o projeto de lei 107/2025, oriundo da mensagem governamental 61/2025, que altera a lei 7.000 de 2001, que visa internalizar o convênio ICMS 129 de 2024, que autoriza a concessão de redução da base de cálculo em até 85% na apuração do ICMS, incidente nas operações de saídas internas com biogás ou biometano. Nosso parecer, senhor presidente, é pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa, e coloco o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como voto o deputado Mazil dos Anjos, com relator deputado João Coser, deputado Capitão Assunção, como vota? Deputado Capitão Assunção, com o relator deputada Raquel Lessa, com o relator deputado Alain Ferreira, com o relator deputado Lucas Polesi, com o relator e deputado Fábio Duarte, com o relator, aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, e devolvo à mesa diretora. Aprovado, então, na Comissão de Constituição e Justiça. Convoco agora, nesse momento, o deputado Mazil dos Anjos, presidente da Comissão de Finanças. Presidente, recebo item 1 da pauta, a discussão em regime de urgência do projeto de lei 107/2025, oriundo da mensagem governamental 6125, que altera a lei 7.000 de 2001, lei do ICMS, que visa interiorizar o convênio do ICMS 129, que autorizou a concessão da redução da base de cálculo em até 85% das operações de saídas internas com biogás e o biometano realizada pelos estabelecimentos industriais produtores destinados à distribuidora de gás canalizado. Estou avocando a matéria para a relatoria na Comissão de Finanças, presidente, dando parecer pela aprovação da matéria. Coloca a matéria em discussão. Não tendo que discutir a matéria, coloca em votação o deputado Deninho Silva.
deputado Deninho. Não respondendo, deputado Engenheiro José Esmeraldo. Com o relator, deputado Chambinho. Com o relator, deputado Calegari. Com o relator, deputado Coronel Wellington. Com o relator, deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, deputada Janete. 6 votos sim, nenhum não, presidente. Só ver se deputado Danilo. Deputado Danilo. Com o relator, deputado Danilo. Então, 7 votos sim, nenhum não. Aprovada a matéria, devolvo ao presidente. Aprovado na Comissão de Justiça e agora, por último, na Comissão de Finanças. Coloco o parecer de ambas para ser discutida em plenário. Não havendo quem queira discutir, vou colocar, encerrando a votação, encerrada a discussão, vou colocar em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para extração dos autógrafos. Não há mais expediente, não há mais nenhuma matéria incluída na ordem do dia. Passamos então à fase das comunicações. Com a palavra o deputado Bruno Rezende. Senhor presidente, senhores e senhoras, deputados e deputadas, eu venho hoje nesse plenário falar sobre um sonho, mas também venho falar sobre uma vergonha que tem acontecido no nosso estado. O sonho parte da minha Mimoso do Sul, da cidade do Alegre, um sonho de dignidade para o agro chamado ES 391. Uma ES que liga o distrito de Conceição do Muqui, o maior produtor de café da minha Mimoso do Sul, a comunidade do café no município do Alegre. Hoje, o sonho encontra-se dessa maneira. Por gentileza, um pleito desde o início do nosso mandato, com várias indicações, pode passar, documentadas as instâncias de governo, pode passar o vídeo. Essa, como os senhores e senhoras podem observar, uma reunião feita em Conceição do Muqui, junto à comunidade, e também um representante do DR, e ali um vídeo da estrada, que hoje está bonitinha da forma como vocês estão vendo ali. Mas ela costuma, deputada Janete, estar com atoleiro, inviabilizando o transporte do nosso café e a dignidade do ir e vir da população de Mimoso e do município do Alegre. Esse sonho é o pleito de pavimentação da SES. Um pleito que foi engrossado pelo mandato do deputado Bruno Rezende, mas que já vem de muitos outros mandatos, de ex-prefeitos, ex-vereadores de Mimoso do Sul. Eu cito aqui meu pai, Zé Carlos Rezende, Giló Guarsoni, Flávia Cisne. Mas o hoje é fundamental, deputado Fábio, para que se torne realidade. E assim como disse um dia a mim e a esse plenário, nosso professor Zé Esmeraldo, aqui à minha frente, as indicações são importantes, mas o trabalho é que faz as indicações de fato saírem do papel e se transformarem em dignidade. O deputado que aqui vos fala é forjado pela força do trabalho, não tem medo de acordar cedo e buscar a realização dos sonhos do povo capixaba. Mas somados a mim estão prefeito, vice-prefeito de Mimoso, a nossa Câmara de Vereadores, que eu faço questão aqui de citar,
o meu amigo Dari Pagão, Cristiano Valpasso, vereadora Glorinha, vereador Antônio César, representantes daquela comunidade. Mas o todo precisa ser falado nessa Assembleia. A Câmara unida, junto à Prefeitura e ao nosso mandato para fazer acontecer esse calçamento, essa pavimentação. Em reunião com o nosso governador Renato Casagrande e deputada Janete, foi autorizado, finalmente, que o projeto pudesse ser feito. E isso deve ser comemorado, porque é a base do que vai trazer a sustentação da execução da obra. Mas aqui eu preciso falar também da vergonha, deputado Marcelo Santos, meu caro líder do governo e amigo Vandinho Leite. Há exatamente uma semana foi feita, deputada Raquel Lessa, uma reunião junto ao chefe do DER, Freitas, e lá estavam vice-prefeitos, vereadores, dentre eles um vereador que literalmente foi criado dentro da minha casa e chama meu pai de pai e a mim de irmão. A minha assessoria acompanhando a reunião. E nós pudemos ver, Marcelo, um chefe do DR que está esquecendo de liderar e está pensando nas eleições do ano que vem antes da hora. Além de dizer que era candidato, que seria candidato ano que vem, melhor dizendo, a deputado federal, repreendeu aquele grupo de lideranças de uma maneira entristecedora, porque não havia sido homenageado na minha Mimoso do Sul, no evento que fizemos de um ano do recordatório da tragédia de Mimoso, onde homenageamos vários valentes que arregaçaram as mangas e estiveram conosco para levantar e reerguer Mimoso do Sul. É bem verdade, meu amigo Chambinho, que o governo do estado fez investimentos. O nosso governador Renato Casagrande esteve lá desde o primeiro momento, levando recursos, não apenas do DR, mas de todas as secretarias. E sem sombra de dúvida, foi o líder que nos permitiu alcançar os ares que estamos respirando hoje em Mimoso do Sul, delegado Danilo Baense. Eu sou médico. Eu não salvo vidas esperando placa. Não faça investimentos esperando placas. Meu amigo Freitas, é seu trabalho realizar e executar o orçamento aprovado por essa casa e as determinações de políticas orientadas e ordenadas pelo nosso governador Renato Casagrande. A hora da disputa chegará. E em paridade de condições nós disputaremos. Mas a hora não é o agora. Mimoso não deve placa. Mimoso deve agradecimento a milhares e milhares de anônimos que estiveram conosco, levando desde uma marmita a orações para que nós tivéssemos força e pudéssemos nos levantar. Isso é uma vergonha. E mais, quando uma liderança nossa agradeceu ao governador Renato Casagrande, Zé Preto, houve o retruque. O governador não, ao DR. Mas aonde vamos parar? Aonde vamos parar? Onde vamos parar? E eu estou gritando aqui o que muitos deputados têm gritado ao longo das últimas semanas, presidente Marcelo Santos. Eu estou gritando aqui uma voz que está ecoando.
E nós precisamos dar ciência disso ao governo que mais entrega nesse Brasil. Infelizmente, nós não estamos vendo isso apenas no DR. Produtos de indicação de deputado sendo entregue sem que o deputado saiba o que está acontecendo, sem que seja nomeado na hora da entrega. Isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito com o trabalho político parlamentar nessa Casa de Leis, deputado Danilo Baense. Nós não podemos aceitar, calado, que isso continue a acontecer. Hoje, nós temos uma tramitação na Assembleia de um pedido de empréstimo para que façamos investimentos em cidades capixabas. E votaremos dentro em breve. O que será necessário que esses prefeitos façam? Coloquem lá um busto de cada secretário para cada investimento que for feito na cidade, Xambinho. É isso que nós vamos esperar daqui para frente, deputado Dari Pagum. Não é segredo para nenhum dos senhores e senhoras e para vocês que me assistem, que defendem o governo Renato Casagrande, de novo o governo que mais entrega nesse país. Mas não posso ser conivente com a lista de secretários que tem agido em causa própria, em detrimento à governança desse Estado e em detrimento ao respeito para com essa Casa de Leis que aprova os recursos públicos do Estado do Espírito Santo. Eu deixo aqui novamente um abraço à minha Mimoso do Sul, que esteve em festa nesse final de semana, podendo voltar a sorrir novamente, com um trabalho árduo de muitos dos senhores e senhoras. E me dirijo ao povo capixaba. Eu não vim para cá para ter placa e para ter busto do deputado Bruno Rezende por aí. Eu vim aqui pelo prazer de participar da ampliação de recursos de saúde e aumento da dignidade para os quase 4 milhões de capixabas. E saber que estou sendo útil ao meu Estado. As linhas que estão sendo escritas na minha história já são mais do que suficientes para me deixar honrado de dizer: sou capixaba, trabalho pelo meu povo e é assim que o meu mandato será exercido até o último dia. Uma ótima tarde, senhor presidente, colegas deputados, e que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. Muito obrigado, deputado Bruno Rezende. Ouço agora o deputado Zé Preto. Tendo declinado, ouço o deputado Dene Januário. Tendo declinado, ouço o deputado Lucas Polese. Tendo declinado, ouço o deputado Fabrício Gandini, que também declina. Ouço o deputado Alcântaro Filho, que também declina. Ouço o deputado líder da região metropolitana do Guandu, Dari Pagum. Tendo declinado, ouço o deputado Capitão Assunção. Tendo declinado, quem faz registro é Tigre. Vocês querem falar, né? Ouço o deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar inicialmente as nossas intérpretes de Libras, a Renata e a Elizabeth. Deus abençoe sempre a vida de vocês. Os nossos analistas de registro e apanhamentos taquigráficos e os nossos analistas legislativos de TI, comunicação da TV Alice e da segurança, e do Luciano Barbosa, que pede para sempre registrar o nome dele, e através do fotógrafo Lucas, quero cumprimentar todos os colaboradores da nossa querida Assembleia Legislativa. Senhor, essa tarde, presidente, quero deixar um registro muito importante sobre o aniversário do pastor Antônio Alves Clipper,
Há momentos em que a voz dessa casa deve se levantar, não apenas para legislar, mas para reconhecer exemplos vivos de fé, serviço e amor ao próximo. E é com grande reverência e alegria que dirijo essas palavras a todos vocês para homenagear um homem que dedicou sua vida à obra do Senhor Jesus, que é o pastor aniversariante Antônio Alves Clipper, da Igreja Cristã Maranata. Pastor Clipper nasceu em Aimorés no dia 12 de julho e é casado com a irmã Maria das Dores Carvalho Clipper, pai de 5 filhos e avô de 5 netos. Um homem que construiu sua família nos fundamentos da fé, do amor e da obediência ao Senhor Jesus. Há 43 anos ele serve ao Senhor na Igreja Cristã Maranata, sendo 38 deles como pastor. Um homem que não buscou os holofotes, não buscou o brilho da vida de liderança, querendo ser alguma coisa, mas não. A vida do pastor Clipper é uma vida dedicada ao testemunho do Senhor Jesus. O pastor Clipper jamais se escondeu diante dos desafios da fé. Pelo contrário, a vida dele foi de sempre estar trilhando, sempre na linha de frente. Ele foi desbravador na evangelização em diversos trechos da BR-262, passando por cidades como Ibatiba, Lajinha, Mutum, Manhuaçu, Rio Casca, Matipó, Viçosa e tantas outras. Ali, com os pés firmes e coração rendido, ele anunciou o nome de Jesus com ousadia, amor, dedicação e muita fé. Já coordenou áreas importantes em nosso estado, como Cariacica, Vila Capixaba, Nova Brasília, Viana, Bela Aurora. Não apenas ele estava à frente na organização das igrejas, mas ele formou vidas, levando mais de 60 pastores, levantando, o Senhor Jesus é que está à frente, obviamente, 60 pastores, 127 diáconos ao ministério, sem contar os incontáveis obreiros que passaram sob o seu pastoreio. E mais, como gestor de Manaíns, em Cariacica, Domingos Martins e atualmente em Vitória, o pastor Clipper tem sido instrumento de Deus nas mãos do Senhor, mas sempre ativo nas ações sociais, atendendo aos necessitados, apoiando famílias, estendendo a mão amiga da igreja, onde o poder público tantas vezes não consegue alcançar, mas lá estará uma atividade da Igreja Cristã Maranata, na atividade social, e sempre tendo o pastor Clipper nesse trabalho de coordenação, sendo um braço muito forte, voluntarioso e querido. Este homem não construiu templos de pedra, mas sim altares nos corações das pessoas, sempre colocando a glória de Deus em primeiro lugar, sempre colocando o Senhor à frente de todos os projetos. Ele jamais buscou nem busca aplausos, mas hoje eu peço licença a todos vocês, deputados, para reconhecer diante desta casa e de toda a sociedade capixaba o seu valor, sua fé e sua entrega à obra do Senhor Jesus. Pastor Clipper é verdadeiramente um servo fiel, e sua história nos ensina que o verdadeiro sucesso de um homem não está em títulos ou riquezas, mas no impacto espiritual que ele gera em sua geração. Que o Espírito Santo de Deus continue a sustentar a sua vida, renovar suas forças e multiplicar os seus frutos. E que todos nós, ao contemplar o seu exemplo, pastor Clipper, sejamos lembrados de que vale a pena servir a Deus de coração aberto, sem pensar em coisas terrenas, mas vislumbrando apenas a salvação eterna. Muito obrigado, pastor Clipper, por todo o seu desempenho na obra do Senhor. E deixo aqui o brado da Igreja Cristã Maranata. Maranata, o Senhor Jesus vem. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra o deputado Calegari. Deputado Calegari não respondendo. Com a palavra o deputado Fábio Duarte.
Senhor presidente, nobres deputados e deputadas, servidores da ALIS, público presente, todos que nos acompanham pela TV ALIS, subo hoje a essa tribuna para celebrar o que considero um feito histórico. Na última quinta-feira, dia 9 de julho, o governador Renato Casagrande sancionou o nosso projeto de lei que criou a Rota da Liberdade, o primeiro circuito turístico estadual da nossa cidade da Serra. E o segundo em Vitória, nossa capital. A criação dessa rota foi recebida com entusiasmos por representantes do turismo, da cultura, do comércio e do movimento negro. Desde então, eu e a minha equipe temos recebido inúmeras mensagens e manifestações de apoio. Mas essa conquista não é só nossa. Ela é fruto da luta de muitas pessoas que, há décadas, vêm defendendo a memória e o legado dos negros, do queimado e da ressurreição. Como destaquei, quando lançamos esse projeto nesse plenário, a Rota da Liberdade é o coroamento de um esforço coletivo e que atravessa o tempo. Um caminho que começa com o livro de Afonso Cláudio, nosso primeiro governador abolicionista e republicano convicto, e segue com nomes como Luiz Guilherme Santos Neves, Teodorico Boa Morte, o Movimento Negro, o Fórum Chico Prego, até chegar à revitalização do sítio histórico pela Prefeitura da Serra, ao tombamento nacional iniciado pelo IPAM em 2023, e a presença da história do queimado nos livros didáticos do Espírito Santo e do Brasil. Nosso esforço com a criação da Rota da Liberdade é de dar forma a esse processo, é integrar a capital ao seu papel histórico junto ao queimado. É lembrar que as áreas rurais da Serra, hoje promissoras no agroturismo, foram outrora cenários de luta de homens e mulheres escravizados que sonharam com a liberdade. É valorizar com orgulho e de forma inédita a Serra Sede, berço da cidade mais importante do estado do Espírito Santo nos dias atuais. São muitas as dimensões que essa rota abrange, simbólicas, históricas, culturais, econômicas, educacionais e de identidade. Por isso, vamos realizar uma audiência pública para discutir suas estações, subrotas, guias e mapas e sua integração real com a cadeia turística da Serra e de Vitória, afins a esta rota. Também é fundamental destacar o impacto positivo que ela pode gerar nos centros históricos da capital e da Serra Sede. Espaços que, há muitos, pedem por respeito e investimentos compatíveis com o que eles representam. Por fim, agradeço a todos que contribuíram por tornar essa rota realidade. A minha equipe, as pessoas como o Joubert Antorno Filho, superintendente do IFAM, o nosso secretário de Cultura do Estado, Fabrício Noronha, a Maria da Penha Gaspar, diretora de Igualdade Racial da Prefeitura da Serra, entre outros parceiros que consultamos e que estiveram conosco na construção dessa lei. A Rota da Liberdade tem tudo para se tornar uma das rotas mais importantes do Estado do Espírito Santo, divulgando, a partir do solo espírito-santense, a história de um legado capixaba que honra os valores sagrados da dignidade, do respeito e da liberdade humana. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fábio Duarte. Com a palavra, deputado Bispo Alves. Bispo Alves não respondendo. Com a palavra, deputado Coronel Toninho da Imater. Não respondendo. Com a palavra, deputado Coronel Wellington. Gostaria de pedir aí a assessoria da mesa para publicar o ato aí, o deputado João Cosa, encontro de missão especial representando a Casa, a Assembleia Legislativa, lá junto ao sepultamento do Edson Wilson. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, nossa querida comunidade. Passaram um vídeo, só o início desse vídeo, fazendo favor. Pode soltar com áudio.
bônus de desempenho para 15 mil profissionais da educação agora no mês de julho. Foram 48 milhões de reais pagos aos nossos profissionais. Não é isso, secretário? É isso, governador. Ok, obrigado. Eu gostaria de parabenizar o governador do Estado do Espírito Santo por estar valorizando os profissionais de educação em relação ao pagamento do bônus de desempenho para todos os profissionais, em especial os professores da rede pública estadual. E gostaria de fazer uma sugestão para que esse bônus de desempenho também passe a valer para as outras categorias. A categoria da saúde, a categoria da segurança pública, que também merece, inclusive relativo ao desempenho de 2024 para 2025, nós temos tido cada vez mais avanços com relação à redução de número de criminalidade, de crimes que efetivamente estão ocorrendo nos 78 municípios capixaba. Então fica aqui nosso pedido ao governo do Estado do Espírito Santo, ao secretário de Planejamento, secretário de Fazenda, para que da mesma forma que está reconhecendo o trabalho árduo e o extraordinário trabalho feito pelos profissionais da educação junto às escolas, que também possa assim fazê-lo junto aos outros setores, às outras políticas públicas, como a agricultura, a saúde e também a segurança pública, que espera esse reconhecimento. Nós gostaríamos de colocar aí o segundo vídeo, por favor. A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais e do DF é contra a PEC 18, denominada popularmente como a PEC do caos. Por quê? Porque essa PEC nada mais faz do que centraliza todas as decisões da área de segurança pública brasileira na União, no governo federal. E hoje nós já temos arcabouço legal suficiente para que os estados, a União e os estados em conjunto, atuem com as suas polícias. Obrigado. Mais órgãos de segurança o início pública. Desse vídeo já diz tudo. É um projeto de emenda constitucional que está sendo amplamente divulgado e debatido em Brasília, que visa alterações profundas na segurança pública do Brasil e vincula as polícias militares a um comando na administração federal. Ele cria a nova rotina para que a ouvidoria seja designada e seja acolhida todas as informações, não pelas polícias estaduais, mas também por Brasília, e tira o comando das polícias militares dos estados que, obviamente, sabem as peculiaridades, as particularidades de toda a cultura e a tradição dos estados, e passa também para Brasília, além de outras. Então nós precisamos ficar atentos, inclusive nossos representantes na Câmara Federal, para que isso não aconteça, que será um desastre para a segurança pública no Brasil, essa PEC 18 que está sendo analisada pelo Congresso Nacional, de ser aprovado. Então fica aqui em nome de todos os operadores de segurança pública, em especial das polícias militares, esse nosso posicionamento contrário a essa PEC, que é muito nociva à Polícia Militar do Espírito Santo e do Brasil, conforme anunciou ali o presidente da Federação Nacional dos Oficiais Militares de todas as polícias. O próximo assunto é a rodovia estadual. Foi projetada ali a questão da Cachoeira da Fumaça. Nós visitamos pessoalmente, semana passada, a região de Alegre, e na região de Alegre, esse ícone do turismo é a Cachoeira da Fumaça. Belezas naturais, indescritíveis, somente quem está lá para ver e sentir a natureza, a biodiversidade. E lá nós deparamos com a obra do governo parada. Essa obra que previa um alojamento para que as escolas, os professores que se deslocam para lá para fazer seus estudos no bioma lá, e muito importante ela está parada, uma lanchonete para que as pessoas que vão lá no local, e infelizmente é longe, tanto do município de Bitirama quanto do município de Alegre, fica a cerca de
30 quilômetros de cada sede desses municípios, também não tem um local adequado para fazer seu lanche. O auditório para receber, acolher as pessoas, os visitantes e fazer lá um fórum de meio ambiente, por exemplo, também foi previsto, mas nem iniciaram a obra. O centro de vivência que existia no local, eles desmancharam o centro de vivência para reconstruir um novo e só desmancharam, deixaram os destroços lá e nem sequer iniciaram outro centro de vivência. O banheiro que é utilizado, né, pelo público, tanto masculino como feminino, ele não possui nenhum tipo de acessibilidade para uma pessoa idosa ou uma pessoa portadora de necessidades especiais, que também não tem condições de acessar sozinhos esses locais. Nós não temos sinal de telefonia, nem tampouco um telefone que o Estado instalasse lá para servir de referência, de ponto de informação, ou também do próprio chefe do parque fazer contato com as instituições, a Polícia Militar, um bombeiro, 192, de acordo com a necessidade de socorrer uma pessoa. Não existe sinal de internet para a pessoa que quiser postar uma foto, postar a sua ida lá, como o turismo que nós desejamos no estado do Espírito Santo, ou que o próprio gestor do parque possa ter a necessidade de ter esse sinal de internet para fazer suas atividades administrativas no parque. Nós precisamos reformar todas as instalações, melhoria na iluminação, no pátio interno onde as pessoas estacionam seu veículo e a própria sede administrativa, com muitas infiltrações no telhado, nas paredes laterais, nas torneiras, a iluminação interna. Então nós fazemos aqui um registro, deputado Zé Esmeraldo, para que o governo do Estado do Espírito Santo realmente fiscalize a empresa que iniciou a obra e não finalizou, porque quem está sendo prejudicado são os servidores que prestam serviços naquele local e também todos os turistas e pessoas que vão nessa obra de arte da natureza visitar e infelizmente não estão tendo a estrutura necessária. Fica aqui registrado nossos parabéns aos servidores que fazem a manutenção no local, porque apesar de nós estarmos num ambiente totalmente natural, em que o vento naturalmente leva as folhas para todo lado, mas que estavam varridos, os locais muito bem acondicionados, zelados, muito bem sinalizados. Então o que tem, eles estão fazendo a manutenção, mas infelizmente já extrapola a esfera de competência, as atividades deles, fazerem essa prestação de serviço e essa cobrança à empresa para que finalize o contrato que ela iniciou, ou que o Estado assim chame a segunda colocada e dê prosseguimento, após obviamente um replanilhamento, as obras necessárias de infraestruturas para o local. O próximo sinal, o próximo vídeo, por favor. É o próximo. Essa obra é a obra da Escola Técnica Estadual do município de Una. Ela foi concebida há mais de 10 anos e, infelizmente, essa obra se encontra parada. Nós fizemos uma visita ao secretário de Ciência e Tecnologia, Bruno Lamas, que se comprometeu em até o final do ano passado estar replanilhando todos os projetos, visto que o segundo pavimento dessa escola deveria ser demolido. E após a conclusão desses projetos, o projeto será encaminhado para o devido processo licitatório. Ocorre que nós estamos no meio do ano e essas providências esclarecidas pelo querido secretário Bruno Lamas não foram adotadas. E a região do Caparaó, o município de Una, está ansioso em receber esse investimento do governo do Estado do Espírito Santo, que vai promover cursos profissionalizantes relativos às atividades que são peculiares da região do Caparaó, como o turismo, como a agricultura, como outros temas de relevante interesse social e econômico para o desenvolvimento da região. Então fica aqui registrado também
o nosso descontentamento com relação à não retomada da obra da Escola Técnica do município de Uno. E por último, senhor presidente, relativo a um fórum de segurança pública que ocorreu semana passada. Então eu gostaria de agradecer todas as pessoas envolvidas, tanto o deputado da Vitória, quanto o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que estiveram presentes, os secretários de Segurança de São Paulo e do Espírito Santo, todas as autoridades que fizeram menção e falaram sobre diversos projetos em andamento, principalmente o Coronel Fraga, deputado federal de Brasília, que explicou muito bem com relação a todas as medidas administrativas e os projetos em andamento na Câmara Federal. No entanto, nós sentimos falta de uma fala no sentido de valorizar os operadores de segurança pública. O que os policiais militares, polícias civis, policiais penais, os servidores do Estado do Espírito Santo precisam, além, obviamente, da estrutura, não é, de colete, de armamento, de munição, de veículos, que são inerentes, inclusive, à obrigação do Estado fornecer esses materiais para que eles desempenhem sua função, é valorização. Então, o que nós precisamos, servidores públicos, é salário. Enquanto o governador, enquanto nossos líderes não chegarem e derem condições, valorizarem todos os servidores com salários dignos para eles representarem as instituições, para eles não precisarem retornar após a sua aposentadoria ou a sua reserva para o serviço ativo, para complementar esse seu salário, realmente nós vamos estar devendo para esses servidores. Então fica aqui registrado, não é, a nossa contribuição para o Fórum de Segurança Pública, para que fique claro ao governo do Estado do Espírito Santo, a todos os secretários, a todos os prefeitos, a todas as lideranças, que o que os servidores militares, o que os servidores civis, eles precisam é que seja dado voz para que a riqueza que o Estado do Espírito Santo tem, nota A em capacidade de pagamento, nota A em capacidade de endividamento, seja também transferida em qualidade de vida, em aperfeiçoamento e valorização salarial para todos os servidores do Estado do Espírito Santo. Nosso muito obrigado, presidente, pela atenção e pela extensão do tempo para dar conta de nós falarmos aqui todos esses assuntos. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Eu quero ler nesse momento aqui uma determinação, considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina juntado o projeto de lei 386/2025 ao projeto de lei 136/2024, ambos de autoria da deputada Irine Lopes, por versarem sobre matérias correlatas: política estadual, mulher qualificada e valorizada para o mercado de trabalho no âmbito do Estado do Espírito Santo. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Eu estou passando nesse momento a presença do deputado Coronel Wellington. Boa tarde a todos e a todas que se encontram ainda no plenário e que nos assistem pela TV Assembleia. No último sábado, nós fomos surpreendidos mais uma vez com um crime bárbaro de maus tratos contra um animal, um caso gravíssimo que aconteceu no bairro Aroeira, no município de São Mateus, onde um animal é espancado covardemente por um policial militar de nome Éder da Silva Cordeiro, de 32 anos. O animal uivava de tanta dor devido aos chutes, jatos d'água desferido contra ele, chamando a atenção dos moradores, que acionaram a polícia militar, teve ao local e pôde constatar as agressões que foram sofridas pelo animal, apesar do autor do crime de maus tratos ter negado, mas ele foi desmascarado por diversos vídeos que circularam, feitos pela população. Eu gostaria, inclusive, de mostrar o vídeo. É uma cena muito triste e chocante, mas a gente precisa ver para ver como que uma pessoa, um cidadão, pode, em sã consciência, cometer um crime dessa natureza contra um animal. Acorrentado, ele estava sem coleira, acorrentado por um cadeado, preso e sofrendo essa agressão.
Quero parabenizar a Vossa Excelência, por Vossa Excelência ter a coragem de apresentar. Na verdade, isso para mim é um bandido. O cara que tem coragem de fazer isso é um bandido. Agora, faça ideia o que ele não faz com as pessoas, hein? Ele, como um policial militar, tinha que ser expulso. Tinha que ser expulsar ele. Verdade, deputado Zé Esmeraldo, obrigada pela contribuição. Pois é, gente, um policial militar. Não é a primeira vez que isso acontece. E nós já apresentamos um projeto de lei aqui, que inclusive passou, mas infelizmente veio com vetos do governo do estado, onde a gente aumentava a pena e tirava o porte de arma para policiais militares que comprovadamente cometessem crime de maus tratos contra os animais. E a gente investiga isso. Não é o caso de uma operação policial e que no conflito pode um animal sofrer as consequências de um conflito que acontece entre policiais e bandidos. Não. Aí é uma ação covarde de um policial militar, é um PM de 32 anos do município de São Mateus que comete essa agressão contra o animal. Não é suspeito, é criminoso mesmo. Esse cara, ele foi conduzido para a delegacia local de São Mateus, foi para o sistema penitenciário e permanece preso. E aqui eu quero clamar que na audiência de custódia o juiz não libere ou a juíza não libere um elemento como esse, porque vocês pasmem, mas ele pode apresentar que ele tem problemas mentais, deputado José Esmeraldo, para se safar desse tipo de violência que ele cometeu contra esse animal. Ele foi autuado em flagrante e ele está preso. Um animal, felizmente a gente conseguiu resgatar esse animalzinho. Hoje é um animal de raça indefinida, o que chamamos de vira-lata. Ele é um animal de raça indefinida, um animal pretinho, de pequeno porte, né? Vocês viram aí, ele é muito magrinho, e ele hoje, graças à proteção animal, porque não foi o município que deu assistência, foi a proteção animal, uma ONG local, resgatou esse animal que está sob os cuidados. Certamente, uma agressão como essa, esse animal está com danos irreparáveis, mas nós vamos tentar o máximo possível, ajudando a ONG a poder reparar esses danos, para que esse animalzinho, ele possa ter direito a um novo lar, a uma nova convivência, onde ele não venha passar por esse tipo de problema. A CPI vai estar atuando para garantir que a justiça seja feita e que o autor seja severamente punido de acordo com a lei. Nós exigimos justiça para o animal vítima dessa crueldade. E nós pedimos às pessoas de São Mateus e do Estado que junto conosco acompanhem este caso, para que este agressor, para que este policial, ele seja severamente punido. E quero pedir aqui ao Comando Geral da Polícia Militar que policial como esse tipo de policial não serve para resguardar a segurança da sociedade. Nós seguimos o nosso mandato, cuidando das pessoas, e nossa preocupação também são com as pessoas que podem se deparar com um elemento como esse, e protegendo os animais que são indefesos e precisam da nossa proteção, do nosso cuidado e do nosso respeito enquanto animais que são. Essa é a fala que tenho para dizer no dia de hoje, com muita tristeza, deputado Zé Esmeraldo, com muita tristeza ao ver uma covardia dessa envergadura ainda acontecer aqui no Estado do Espírito Santo, apesar de tudo que a gente tem feito e tem se esforçado para poder buscar garantir os direitos e os interesses de nossos animais, sempre preocupados também em trazer a proteção e o cuidado com as pessoas. Parabéns, deputada. Covardia. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Cachorro preso. Prender esse cara. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, público que nos assiste através da TV Assembleia,
por meio do canal digital aberto 3.2, internautas do site da Assembleia e do canal do YouTube Boa Tarde. Venho a este sodalício, no dia de hoje, com enorme satisfação para parabenizar os empreendedores capixabas que brilharam no cenário nacional durante o 8º Prêmio Queijo Brasil, realizado no último dia 10 de julho, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Entre mais de 2.200 participantes de 20 estados brasileiros, os queijeiros do nosso querido estado se destacaram com maestria, conquistando medalhas de ouro, prata e bronze, elevando o nome da nossa terra a um dos mais respeitados palcos da produção artesanal de alimentos do país. Com imenso orgulho, destaco as medalhas de ouro conquistadas por 3 grandes empresas da agricultura capixaba: a Queijaria Pedra Azul de Domingos Martins, repito, Queijaria Pedra Azul de Domingos Martins, a Vila Veneto de João Neiva, eleito inclusive o melhor queijo do Brasil na categoria especiais, repito, a Vila Veneto de João Neiva, eleito inclusive o melhor queijo do Brasil na categoria especiais, e a Calvi Laticínios de Cachoeiro de Itapemirim, repetindo, Calvi Laticínios de Cachoeiro de Itapemirim. Outras premiações também encheram o nosso estado de orgulho, como as medalhas de prata e bronze para os produtos da Queijaria Pedra Azul, da Vila Veneto, do sítio Olunder de Marechal Floriano e da Queijaria Giacomim. Gostaria de também de João Neiva, a Vila Veneto, de João Neiva, ponto. A Vila Veneto, inclusive, foi reconhecida como a melhor queijaria do Espírito Santo na edição. É fundamental reconhecermos o impacto econômico e social desse setor. Segundo o IBGE, cerca de 40% das agroindústrias familiares capixabas atuam na produção de queijos artesanais, somando aproximadamente 1.763 estabelecimentos que geram renda, fortalece o turismo rural e preservam saberes tradicionais do nosso povo. Estou sempre auxiliando nossa agricultura com inúmeras destinações, como por exemplo, citarei aqui, resfriadores de leite, tratores, colhedora de forragem, que são fundamentais para o engrandecimento desse segmento. Aqui também tratores diversos, secadores de pimenta, e gostaria aqui de reafirmar meu compromisso de continuar incentivando e defendendo os pequenos produtores e produtoras rurais, esses empreendedores da roça e todas as famílias que tiram da terra o sustento digno e que agora, com reconhecimento nacional, nos mostram que a excelência
pode sim vir do interior do Espírito Santo. Parabéns a todos os produtores e produtoras, que esse reconhecimento sirva de estímulo para que mais capixabas se inspirem, empreendam e levem adiante a tradição dos nossos queijos artesanais com sabor, autenticidade e orgulho. Muito obrigado a todos que participaram desse lindo evento e que saíram vitoriosos. Quero aqui hoje novamente, em função da presença dos agentes da Polícia Científica, com o nosso amigo Tadeu e vários outros aqui, que já estão enjoados de ficar aqui na galeria, aguardando a decisão do governo. A decisão do governo aonde o salário, não precisa falar porque todos já sabem, realmente é vergonhoso no estado do Espírito Santo. Eu estou me referindo à Polícia Científica do estado do Espírito Santo. Quero aqui dizer que amanhã, hoje estarei lá. Se o nosso amigo, cadê o Tadeu desceu, poderão ir lá comigo novamente. Eu não sou de parar, não, eu vou até o final. Aqui não tem madeira, aqui não tem negócio de ficar com papo furado, não. Então, e gostaria que todos os deputados e deputadas também, não adianta ficar fazendo fala aqui. Não adianta ficar fazendo fala, aqui não resolve. Todo mundo sabe, mas é importante a presença deles, é fundamental, eles vêm aqui na lembrança. E nós aqui, Coronel Wellington, temos que administrá-los lá no Executivo, levar lá a Secretaria, levar no Governo do Estado, entendeu? Aonde o pessoal está com a caneta na mão. Essa que é a solução, né? Aqui a fala, ela é importante, mas muito mais importante é abrirmos espaço para as categorias que se acham prejudicadas, e aqui tem a Polícia Científica do Espírito Santo, né, que o deputado leve lá. Eu estou à disposição sempre e não sou de parar, não. O carro comigo vai até o final. Um abraço para todos. Parabéns, deputado engenheiro José Esmeraldo, pela fala. Nós também cumprimentamos todos os policiais técnicos científicos presentes aqui nas nossas galerias. Dizer que esse empenho e essa mobilização da categoria é importante, porque demonstra a necessidade, o empenho, e que todos vocês estão alinhados com relação às reivindicações, às necessidades da categoria. Estão sempre aqui às segundas-feiras promovendo essa sinalização de que, apesar do nosso estado ser um estado rico, economicamente ativo, com o poderio de gerar emprego e renda e absorver empréstimos, sendo nota A em capacidade de pagamento, endividamento, ele não tem valorizado a categoria conforme o seu compromisso de colocar os policiais técnicos científicos não na primeira colocação a nível de Brasil, mas na mesma colocação que o Espírito Santo ocupa no cenário nacional, né? Então, tendo um salário digno, que todos os policiais técnicos científicos possam trabalhar, desempenhar suas funções e também manter, né, garantido para a sua família a saúde, a educação, o direito a você se divertir, de você ter qualidade de vida, para ser valorizado enquanto profissional. Então, parabéns para vocês que toda segunda-feira estão aqui motivados a virem aqui representar os outros demais que não estão aqui. Eu ressalto que não é toda a categoria que está aqui, porque a outra está nos seus postos de trabalho, prestando relevante serviço à sociedade capixaba, por isso não estão aqui. Mas que vocês representam todos os policiais técnicos científicos que
recentemente, foram criadas a Polícia Técnica Científica, e agora não basta só criar a Polícia Técnica Científica, tem que dar também toda a estrutura necessária, não só de material, de equipamento, mas também de valorização, para que vocês estejam motivados, a cada um de vocês, a sua maneira, de acordo com a sua função, prestar esse serviço à sociedade capixaba, e que essas funções, essas atividades que vocês desempenham, são funções muito relevantes para a justiça do Espírito Santo, de acordo com os locais de crime, com os atendimentos às ocorrências, a busca de informações para que realmente o Ministério Público possa oferecer denúncia, que o delegado possa fortalecer os indícios de cometimento de crime nos inquéritos, e assim a justiça seja feita. Em nome de todas as pessoas que foram vítimas ou das pessoas que esperam por justiça no Estado do Espírito Santo. Parabéns para vocês, tá? Parabéns. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será especial, hoje às 19 horas, para debater o tema sobre a profissão de propagandista da indústria farmacêutica, conforme requerimento do deputado Gandini, aprovado em plenário. Está encerrada a sua sessão. Deus abençoe todos. Você acaba de acompanhar os trabalhos do plenário na tarde desta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa. A semana começou movimentada com 2 sessões, uma ordinária e uma extraordinária. E os deputados aprovaram o projeto do governo que prevê a redução da base de cálculo em até 85% nas operações internas de biogás e biometano. De acordo com a base governista, essa medida vai beneficiar, vai estimular investimentos na produção desse tipo de energia limpa aqui no estado. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Alice, mais perto de você.